Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Fadel News, aquele vídeo onde eu comento as principais notícias da última semana. E antes de a gente começar esse vídeo, gostaria de te lembrar, como sempre, tô sempre aqui pra te lembrar em todos os vídeos, que a minha marca de roupas, a Ledáfida, onde é esta blusinha, inclusive, está fechando dia 10 de dezembro. Então você tem até dia 10 de dezembro pra comprar alguma das peças e depois disso, puf, evaporou, não tem mais. Pode ser que volte no futuro a marca, alguma coisa assim, mas as roupas não voltam mais. Essa blusinha aqui, inclusive, está nas últimas peças, tá? Recomendo que você entre aqui no link na descrição e garanta a peça dos seus sonhos logo, porque tá acabando, tá, gente? Tem muitas coisas em muitos tamanhos que já esgotaram, então eu recomendo que você faça isso o mais rápido possível. Agora que eu já fiz uma merchan, vamos pras notícias. Nossa, mas eu tô com um calor hoje, gente, que tá esse sol aqui batendo na minha cabeça, diretamente na minha cabeça. Tá, vocês viram o caso do casal lá no aeroporto de Guarulhos? Aquele vídeo lindo, maravilhoso? Vou botar aqui pra vocês assistirem um pedaço. Meu menino tá com 5 meses! Eu quero que você resolve! Resolve! A menina virou pra mim, tem 2 horas! Resolve! 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 O meu menino não vai pagar por isso! Se ele for depois morreu, matou você! Eu quero alguém resolvendo aqui agora! Eu quero alguém agora! Eu quero a polícia batendo aqui! O menino não tem culpa! Ele é o filho que tá vendo pra mim! Esse menino, eu demorei 16 anos pra conseguir ter meu filho! Eu gastei 50 mil! Se esse menino adoecer com minhas filhas, qualquer coisa com ele, eu juro que eu mato! Eu mato, moro! Coloca meu filho no hotel, vai tomar um banho! Basicamente, a história por trás é que eles estavam indo numa viagem, sair de Guarulhos, só que por problemas meteorológicos, o avião precisou voltar pro aeroporto, não conseguiu pousar no destino. E eles deram esse piti, que eles estavam esperando, aparentemente já tinha 2 horas ali pra ganhar um hotel, alguma coisa. E essa foi a solução. O que eu fiquei pensando é como que essas duas pessoas elas se encontram, né? Porque quando o cara chega, porque a mulher tá lá gritando, quando o cara chega com o bagulho, né, de fila, aquele negócio, e dá no vidro do negócio, a mulher vem e fala, amor, não. Eu pensei assim, não, alguém vai controlar alguém ali nessa situação. Tipo, é aquele momento que você fala, não, tem alguém mais louco que eu. E aí você dá uma, né, segurada, você fala, não, peraí, calma aí, amor. Mas não, cara. Tipo assim, continuaram, eles se retroalimentam, assim, ela continuou gritando. Não, porque eu paguei 50 mil reais no meu bebê. Eu fico preocupada por essa criança. Porque, assim, ela colocou um valor no filho dela, sabe? Parece, assim, eu gastei 16 anos, tal, não sei o quê. Gostaria de dizer primeiro, né? Ninguém tem nada a ver com isso. Assim, incrível que é o seu sonho, que é, né, assim, ninguém tem nada a ver com isso, com quanto você gastou pra ter seu filho, com quanto tempo você esperou pra ter seu filho, né? Assim, indiferente isso. Não é uma coisa pra você ficar falando pras pessoas como se agora, porque você gastou todo esse dinheiro com seu filho, todo esse tempo, você queria muito essa criança, agora todas as pessoas elas te devem todas as coisas. Não, elas te devem as coisas que elas já te deviam antes, né, por voo atrasado, etc, essas coisas, né, você ser prioritária, que tá com um bebê de colo e tal, mas elas não te devem a mais por causa disso, né, porque você gastou 50 mil reais pra você ficar falando assim, 16 anos, que não sei o que, e ela fala assim, porque se a criança ficar doente, tá, não sei o que, eu quero um hotel agora. Gente, quantas crianças em situação de rua, quantas mães vocês já não viram com bebês na rua, né? Te garanto, moça, que não vai ser esperar um pouquinho pra ir pro hotel, ter um quarto hotel ou não e tal, que vai fazer seu filho ficar doente. Não é isso, na verdade o sistema imunológico de criança é meio merda mesmo, a criança fica bastante doente. Enfim, né, a moça deu aquela surtada e aí eu fiquei pensando, aí que a minha mente foi além, né, do que tava acontecendo um pouco. Cara, eu fico preocupada com duas coisas da criação dessa criança agora. Completamente assim, eu viajando aqui, tá? Se ela vai... Como isso pareceu ser uma coisa muito assim, que deve estar presa dentro dela e tal. Eu fiquei pensando em duas situações que, assim, poderiam ser ruins pra essa criança. Ou ela vai achar que todas as pessoas devem todas as coisas pra essa criança, porque ela queria muito essa criança, 50 mil reais, tal, não sei o que. E vai... essa criança vai crescer achando que ela tá um reizinho na barriga, sabe? E vai ficar, não,
eu fui a criança, não sei o que, enfim, sabe? Ou ela vai colocar muita pressão nessa criança, de todas as expectativas que ela tinha de ter um filho, de todo o dinheiro que ela investiu na criança, sabe? Assim, são duas opções não muito positivas pra criação de uma criança, sabe? Que eu fiquei pensando assim, pra ela tá falando isso, assim, desse jeito, por um monte de gente que não tem nada a ver com o rolê, que, assim, foda-se o dinheiro que você gastou com a criança ou não, sabe? Eu fiquei preocupada. Eu espero que ela tenha gastado 50 mil reais com a criança, mas ela também gasta algum dinheirinho, não precisa 50 mil reais não, pode ser bem menos, assim. Com terapia, é sempre bom a gente fazer terapia, né? Independente de a gente ter filho ou não, independente do nosso momento da vida, é sempre bom fazer uma terapia, se conhecer melhor, corrigir os nossos demônios, sabe? Controlar os nossos demônios interiores, sabe? Porque todos nós temos. E principalmente quando a gente tem um filho, né? A gente vai colocar outra vida no mundo. É bom a gente, assim, tentar minimizar os danos que a gente vai causar pra essa pessoa, né? Daí porque eu fiquei pensando nas possibilidades de danos que poderiam ser causados nessa criança, entendeu? Com esse discurso de gastei 50 mil reais em você. Eu sei que eu fui além, tá? Completamente além. Não significa que ela vai fazer isso, não significa, né? Foi uma análise que eu fiz ali da situação que me preocupou. Então espero que gaste dinheiro com a fertilização in vitro, seja lá o que você fez pra ter criança, mas também um pouco com terapia, né? Assim, terapia é bom pra todo mundo, não custa nada. Quer dizer, custa, mas você entendeu, né? Perto de 50 mil reais pra criança, ínfimo. E olha só, gente, eu só não quero ver uma pessoa nos comentários defendendo essa galera, tá? Ai, não, mas tem que ter empatia porque as pessoas que ela tá com filho... Não existe empatia quando uma pessoa faz um negócio desse com um funcionário de empresa, gente. O funcionário de empresa, ele tá ali seguindo ordem. Tipo, a galera não tem autonomia pra fazer todas as coisas. Não existe nenhum universo onde isso que foi feito nesse vídeo seja justificável. E eu sinceramente espero que tenha havido algum problema pra eles legal por causa disso, tá? Porque eu sei que eles depois foram pra delegacia que tem no aeroporto, porque o que eles fizeram é terrível. É assim, ameaça a integridade dos funcionários que, coitados, estão ali só recebendo ordem e fazendo o que eles podem fazer, sabe? Então, assim, não existe justificativa, filho pequeno nenhum no mundo que justifique um bagulho desse. Pelo amor de Deus, gente. Terapia, por favor. Terapia, pelo amor de Jesus Cristo, cara. E agora vamos pra outra pessoa que talvez se beneficiasse de terapia. Como todos nós podemos nos beneficiar de terapia, né? Que é o Monark. Eu evito falar do Monark aqui porque eu não gosto muito de bater palma pra galera dançar, sabe, assim. Mas dessa vez a gente precisa comentar sobre o que aconteceu, porque teve várias repercussões isso daí. Basicamente, essa história começa na outra semana, tá? Quando o Bolsonaro... Lembra, eu falei no vídeo da semana passada, você pode assistir caso você não tenha visto, que eu falei que o Bolsonaro tava lá com mensagem, teve vídeo que saiu do ar, porque ele tava propagando fake news. Lembra disso? Foi na semana passada ou na retrasada? Enfim, tá pra trás. Daí, o Monark, ele foi defender, né, falando que as pessoas tinham que ter, sim, liberdade de expressão, de falar o que elas quisessem falar. E isso foi se desdobrando, porque ele foi, né, foi por alguns dias ele foi falando sobre isso, né, tem que ter liberdade de expressão sim, pra falar sobre o que quiser, não pode deixar as redes sociais controlarem o que a gente vai falar ou o que a gente não vai falar, porque começa assim, daqui a pouco ninguém pode falar mais nada, blá 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 blá, ok. Daí, numa dessas discussões, que todo dia ele vinha com um papinho desse, rolou um negócio um pouco engraçado, assim, trágico, mas eu acho coisas trágicas engraçadas, então paciência, né, eu dei risada, porque eu achei engraçado mesmo. O que acontece, né, primeiro ele começou com esse tweet aqui, ó, é a ação que faz o crime, não a opinião, porque ele ficou falando que a opinião não matava e tal, né, assim, que não dá nada, é só quando você faz alguma coisa. Esquece, Monark, que falar é uma ação, digitar é uma ação, né? Opinião, realmente, quando ela tá dentro da sua cabeça, não é uma ação, quer dizer, é pensar, mas não saiu de você. Realmente não é um ato, realmente não é um crime. Não tem como ninguém no mundo te criminalizar por nada que passa na sua cabeça. Por isso que eu sempre falo, até no Pare de Mimir. Ai, eu tô pensando, imaginando, ai, blá blá blá. Foda-se. O que acontece dentro da sua cabeça é seu. O problema é o que você externaliza. Então, logo, né, se você externalizar uma opinião, um problema pode ser um crime, né? Daí o que aconteceu? Ele tweetou isso. Aí veio um advogado e falou, não, Monark, uma opinião racista pode ser um crime de injúria racial, por exemplo. Né? Bem claro, né? Posso te dar outros exemplos. Super didático, uma paciência que eu gostaria de ter, porque eu não tenho. Não tenho. A minha vontade realmente é enfiar o dedo no cu e rasgar. Mas enfim, daí Monark, brilhante, pessoa brilhante, realmente. Monark respondeu o seguinte:
ter uma opinião racista é crime? Assim, na verdade, eu ia falar que ninguém é obrigado a saber a lei, mas na verdade, teoricamente, nós somos sim, porque a justificativa eu não sabia que era crime não funciona num tribunal. Não é uma justificativa. Você, na verdade, é meio que seu dever como cidadão você saber o que é crime e o que não é. Então eu ia falar, não, ninguém é obrigado, né? Que a gente não é advogado. Não, a gente meio que é assim. Mas, enfim, né? Daí ele falou essa pérola maravilhosa. Estrelinhas. Ter uma opinião racista é crime? Mais uma vez, o advogado Augusto de Arruda Botelho, com toda a paciência do mundo, chegou e explicou pra ele, ó. Se a opinião se tornar pública, sim, pode ser um crime. Se ela ficar só na cabeça de quem pensa assim, deveria ser motivo de profunda vergonha e um convite à reflexão. Lindo, maravilhoso, didático, adorei. Parabéns. Parabéns, Augusto, realmente bonito. Tem até umas pessoas falando, a gente já tentou explicar isso pro Monark, porque assim, tem vários vídeos. Se você procurar essas coisas lá do Flow Podcast, assim, tem vários vídeos de pessoas tendo exatamente a mesma discussão com o Monark, tá? Tem um do cara do Porta dos Fundos, tem vários, acho que teve com o Gabriela Prioli também, tem várias pessoas falando exatamente a mesma coisa, né? Assim, na verdade, sim, é um crime. É um crime. Né? A sua opinião externalizada, ela é um crime. Afinal, a fala, ela é um ato. Já que o Monark tá falando, não, é o ato, não, a opinião, não. Bom, se você falou, tá falando é uma ação, né? Aí depois disso, acho que o Monark percebeu que tava dando merda, porque essa fala dele foi realmente uma coisa muito grande, ficou no Trending Topics, muito, acho que acabou saindo bastante da bolha. E aí ele fez um tweet se explicando. Fala, manos, muita gente interpretou minha defesa à liberdade de expressão como a defesa de opiniões hediondas, como racismo e homofobia, só reforçando que tais opiniões são abomináveis e eu gostaria que ninguém as tivesse. Todo discurso de ódio é maléfico à sociedade, mas parece que ele não entendeu que o discurso de ódio ele é um crime, né? Assim, homofobia é crime, racismo é crime, assim, e não é sobre defender a ideia das pessoas poderem falar essas coisas ou não, né? Tem outras coisas que a gente tem que defender a liberdade de expressão. Várias outras coisas, mas tem coisas que a nossa sociedade ela já deveria ter ultrapassado. A gente já sabe que isso aqui é errado, isso aqui não é mais uma opinião. Se você é racista, você ser homofóbico não é mais uma questão de opinião. Não é crime. É crime, a gente já passou disso, a gente já passou dessa fase. Isso aqui já foi outra coisa, a gente já chegou num consenso sobre isso. Nós já sabemos o certo, nós já sabemos que não existe uma etnia melhor que a outra, não existe uma cor de pele melhor que a outra, a gente já sabe das coisas, a gente já sabe de tudo isso. E a gente, né, ok, então agora se você fala isso é crime, porque você tá prejudicando outras pessoas com esse discurso. Não é uma coisa que é só uma opinião, não é uma opinião, na verdade, não tem opinião, não é opinião. Aí ele tentou se explicar, mas não consertou o problema, né, porque ele continuou lá dizendo não. Eu acho que a gente tem que conversar, eu acho que as pessoas têm que dar as suas opiniões erradas pra gente poder corrigir certas opiniões erradas, sim, né? Não... Enfim, né? Vocês entenderam. Daí o Flow Podcast, né, que é o podcast que o Monark participa, perdeu o patrocínio do iFood. O iFood saiu com uma nota de repúdio, onde eles falavam que eles eram a favor de um mundo mais igualitário a todos, né? Não gostavam de desigualdade, etc. E que não apoiavam esse tipo de discurso. E aí o Monark, né, falou não. Daí ele falou, né, sobre isso, que eles perderam o patrocínio e tal, né? Blá, blá, blá. Foi pra frente falando, né? Só que assim, o cara defende tanto a liberdade de expressão. Daí quando a empresa ou indivíduos vão contra a liberdade de expressão dele, né, ele... não, eles estão errados, eles estão com medinho, né, sendo que não é liberdade de expressão, né, eles se expressaram, né, contra você. Aí o que aconteceu depois disso, tá? Reza a lenda, não se sabe ainda se foi por causa disso ou não, mas algumas pessoas dizem que teria sido por causa disso. O iFood foi hackeado. Só que, na verdade, não foi hackeado. Porque pra ser hackeado, né, requer ali uma falha de segurança, etc, né, alguém hackear o negócio. Não foi isso que aconteceu no caso do iFood. Vários estabelecimentos, restaurantes do iFood apareciam com nomes trocados, e os nomes eram coisas assim, tipo Ladrão, Bolsonaro 2022, coisas falando até sobre a Marielle. Várias coisas assim nos nomes dos restaurantes do iFood. Parece que o iFood verificou que isso foi um trabalho de um funcionário interno de uma empresa terceirizada que tinha acesso aos nomes dos restaurantes e que a empresa já teria sido afastada
E reza a lenda, né, assim, existe essa teoria de que teriam feito isso porque o iFood cancelou o patrocínio do Flow, que teria sido algum fã, alguma coisa assim, né, com raiva do iFood. Se for isso, que não ficou confirmado se foi isso ou não, tá? Se foi isso, pô, é um grande desserviço pro próprio Monark, né? Porque o cara já tá perdendo patrocínio por causa desse tipo de coisa, sabe? E aí vão lá e só reforçam o negócio, que eu acho que no final a iFood fica assim, ai, que bom que a gente tirou o patrocínio deles mesmo. Não tava pegando bem, sabe? Acho que se foi por causa disso, não ajudou nada na situação do Monark. E se não foi isso, foi uma coincidência muito infeliz pro Monark de ter sido logo depois, porque ficou parecendo que foi. Mas e aí, gostaria de saber a sua opinião. Você acha que realmente deveria existir uma liberdade de expressão que deixasse como você se expressasse até coisas que são consideradas crimes na nossa sociedade hoje em dia? Ou você acha que tem um limite, né? Que tem certas coisas que a gente já superou e a gente sabe que não são mais opinião e que só reforçam um discurso que oprime minorias que já foram extremamente prejudicadas em vários momentos da história e que sofrem consequências até hoje desse tipo de coisa. Você acha que existe um limite do que a gente pode falar ou não? Ou você acha que as pessoas deveriam realmente poder falar todas as opiniões que elas têm sem nenhuma consequência? E agora, vamos pra treta da Bruna Marquezine, tá? Treta de Halloween. O que aconteceu? Bruna Marquezine postou uma foto nos stories, né, dela vestida de enfermeira pra uma festa de Halloween. Enfim, postou lá a foto, tal, vestidinho rosa e tal, com um aventalzinho, cruzinha e tal. Enfermeira, Halloween. Fantasia, inclusive, bem sem graça. Esperava mais da Bruna Marquezine, né? Uma menina assim, tão... né? Achei tão sem graça. Mas enfim, não interessa o que eu penso. Só que aí acontece que o COFEN, que é o Conselho de Enfermagem, eles postaram uma nota de repúdio à fantasia da Bruna Marquezine. Vou ler agora pra vocês. Fantasias de enfermeira desvalorizam o profissionalismo da enfermagem. Repudiamos veementemente essa conduta, pois ela incentiva a sexualização de uma categoria que há décadas luta por valorização e respeito. São trabalhadoras que enfrentam sucessivas jornadas de trabalho em seus lares e no cotidiano profissional e que não merecem ou devem ser estereotipadas dessa forma. O Corém SP defende que todo o humor e diversão são válidos, desde que não prejudiquem ou provoquem qualquer impacto negativo na vida do próximo. Por isso, faz um apelo à sociedade e aos formadores de opinião: respeitem e valorizem as mulheres da enfermagem. Aí, Bruna Marquezine foi lá e ela postou um texto de esclarecimento sobre o que aconteceu, que eu vou ler pra vocês, depois a gente vai conversar sobre o que esse texto quer dizer. Porque eu acho que talvez as nossas opiniões sejam parecidas à minha e da Bruna, e eu acho que talvez não tenha ficado super claro a opinião dela aqui nesse texto. Mas vamos lá. A todas as profissionais de enfermagem, friso aqui meu total respeito à categoria. Eu as vejo como heroínas. Jamais seria minha intenção causar qualquer desvalorização à classe na escolha de uma fantasia de Halloween. Essa luta também é legítima e eu pessoalmente trabalho para que mulheres tenham liberdade e respeito em todos os ambientes, em todas as suas escolhas profissionais e pessoais. Lamento não ter tido conhecimento sobre esse tema antes, mas que essa discussão sirva verdadeiramente como oportunidade de aprendizado e transformação. Como artista e, consequentemente, pessoa pública, tenho total conhecimento sobre o meu alcance e poder de influência. No entanto, convido os órgãos competentes a uma reflexão profunda e não pessoal sobre como a indústria pornográfica, o machismo estrutural e a cultura de estupro são os verdadeiros cernes na sexualização e erotização das mulheres em qualquer uma das profissões. Esse último parágrafo ali foi bem o que eu pensei quando eu vi esse negócio todo explodindo, sabe? Agora vamos por ponto, né? Eles falaram que você desvaloriza a profissão se fantasiando dessa forma. Eu não acho que uma fantasia é uma desvalorização de alguma coisa, sabe? Assim, tem fantasias de várias profissões, de bombeiro, de policial, de comissário de bordo, tem várias coisas que são fantasias assim, e isso não significa necessariamente que é uma desvalorização, é só uma coisa fantasiosa. Mas por outro lado, eu entendo perfeitamente que enfermeiras sofrem muito assédio. É uma profissão que é, sim, sexualizada. Mas eu acredito que, e pelo que a Bruna fala, eu também sinto que é isso que ela quis dizer naquele último parágrafo, que você colocar a culpa... Nossa, mas que saco esse sol, hein? Peraí. Mas eu acredito que você colocar a culpa dessa sexualização numa mulher que usou uma fantasia, que comemos, a fantasia dela nem foi
tão sexualizada assim, era só um vestidinho e tal, um vestidinho normal até. Sim, claro, não é uma roupa como uma enfermeira usaria pro trabalho, mas, né, não tinha nada muito sexualizado, tem fantasias muito piores, a gente sabe. Mas assim, uma mulher usar uma fantasia, né, e você dizer que essa mulher é a culpada por várias pessoas daquela profissão sofrerem assédio, eu acho que é você terceirizar a culpa da mulher, entendeu? Você não tá agora culpando as enfermeiras, você tá culpando uma outra mulher e não culpando os homens que causam os assédios. Então assim, eu entendo a crítica, completamente entendo a crítica, mas eu acho que a culpa não tá no lugar certo. Porque se fosse assim, qualquer fantasia que uma mulher usasse que fosse um pouco mais sexual estaria incentivando homens a terem comportamentos absurdos sobre várias outras coisas. Uma coelhinha sexy, por exemplo. Você está estimulando então a zoofilia. E a verdade é que não é isso. O problema não é a pessoa que está se fantasiando. Existem fantasias que são problemáticas, é claro, mas fantasias problemáticas são fantasias que representam uma cultura, que representam uma etnia, que representam a identidade de um povo. Uma profissão, ela não é uma identidade de ninguém. Ninguém se resume, ou ninguém deveria se resumir à sua profissão. A profissão é uma coisa que você escolhe pra sua vida, eventualmente, e que você pode a qualquer momento desescolher e fazer outra coisa da sua vida. Não é uma coisa que é compulsória, não é uma coisa que você não tem escolha ou controle sobre, não é uma coisa que é pro resto da sua vida. Você pode perfeitamente ser enfermeira, depois resolver fazer outra coisa, virar atendente de banco, fazer uma faculdade, virar advogada depois. Você pode fazer todas as profissões. Isso não é um ataque à sua identidade, a quem você é. Que é, por exemplo, que é diferente, por exemplo, você se fantasiar de índio, sabe? Se o problema for a sexualização, eu acho que você tá colocando o problema no lugar errado, sabe? Não é aquela pessoa ali numa fantasia, que é uma representação fantasiosa de alguma coisa que tá causando esse problema, sabe? Eu acho que esse discurso é só um outro jeito de você culpar uma outra mulher, terceirizou a culpa da mulher. Ah tá, a gente não vai culpar a enfermeira que tá usando roupa sexy, a gente vai culpar as outras mulheres que estão usando roupa sexy, e aí o homem, porque ele é muito burro, coitado, não consegue. Quando ele vê uma mulher ali de enfermeira usando uma roupa sexy, não entende que todas as enfermeiras não estão usando roupas sexys e querendo deixar o pipiu dele duro. Eu entendo a crítica e acho que é um problema real, não acho que o foco foi no lugar certo. Sim, a Bruna Marquezine usar uma fantasia de enfermeira não é o que é o problema das enfermeiras que são assediadas sexualmente. O problema é ser mulher mesmo, na real. Gostaria de saber qual é a sua opinião sobre o caso, o que você acha sobre tudo isso. Pode deixar aqui nos comentários. Não se esquece de curtir o vídeo se você gostou, se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo e mágico unicórnio bem informado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!